A distância do sucesso e o fracasso é mais uma tentativa. O que você desistiu? O que você parou de sonhar? Onde você deixou o teu propósito? Talvez Deus esteja me usando para falar com pessoas aqui. Você precisa ser mais perseverante, porque eu estou contigo. O fato de algo não ter acontecido, algo não ter chegado, não quer dizer que Deus te deixou. Pelo contrário, talvez Ele esteja te preparando para o que está por vir. Irmãos, eu fiquei reprovado no exame da OAB mais de 10 vezes. Porque o que estava por vir era algo tão grande que era necessário aquele processo de preparação. Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: se algo ainda não aconteceu e que você espera, é porque Deus está te preparando. Deus está te preparando, Fran. Abra a tua Bíblia, por gentileza. No livro de 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos aprender algumas lições com um episódio em que Davi peca. O filho que nasce da mulher de Urias morre. O filho era de Davi, fruto do desejo, do pecado, da concupiscência de Davi. E ele fica muito mal. Vamos ver a atitude dele. Capítulo 12 de 2 Samuel. Capítulo 12 de 2 Samuel. A partir do versículo, por favor, 15. Diz assim o texto bíblico: Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse. E ele não quis comer nada. Lembra do Wendel? Não conseguia comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Preste atenção, irmãos. Dá uma olhadinha para cá rapidinho. Olha que história. Davi sente um desejo pela mulher de Urias, arma e arquiteta a morte de Urias. É pecado grave ou não é, irmãos? Gravíssimo. Ele se deita com a mulher de Urias e ela acaba engravidando. Quando ele sabe que ela está grávida, que ela noticiou, Davi manda Joabe colocar Urias na frente da batalha. E infelizmente Urias acaba morrendo. A mulher está grávida. E aí, a Bíblia diz que essa criança adoece. Sabe aquela fase que parece que tudo começa a dar errado, que um monte de coisas começam a acontecer? Primeiro, Davi sente desejo por uma mulher que não é sua. Segundo, ele tem uma ideia maligna que só pode ter sido o diabo que botou na mente dele. É aquela certeza que a pessoa tem de que quem usou ela não foi Deus, foi o maligno. E quando ele percebe que foi o maligno quem usou, a criança fica doente.
a criança fica doente, muito doente. Eu não sei vocês, essa semana, meu filho estava doente, o Caleb, ficou com muito catarro e a gente estava com muito receio, porque os irmãos sabem, há poucos dias nós acabamos de enterrar uma criança que ficou com pneumonia aqui. O meu filho estava todo entupido, não conseguia respirar direito. Então nós ficamos muito preocupados. Fiquei no domingo preocupada, vim para o culto, Priscila veio para o culto, trouxemos o Caleb, mas nós ficamos muito preocupados, tensos, não dormimos direito. Os olhos ficaram fitos no Caleb e a gente ficava observando. O Davi não, o Davi estava de boa, dormindo pra caramba. Mas eu, Priscila e Caleb acordados e a gente preocupado. Quando o dia amanheceu, já tinha orado a Deus, levamos o Caleb no médico, passamos o dia todo no médico. E ele fez os exames. Graças a Deus o pulmãozinho dele estava limpo, mas ele estava mal, todo entupidinho de catarro. Nós acabamos descobrindo algumas coisas que estávamos fazendo que não deveríamos fazer. Dentre elas, ele tinha que comer só 90 ml. A gente dava 90 ml mais o peito. Eu descobri uma coisa, que o menino é guloso. Come a beça. Diminuímos a comida, o que fez muito bem pra gente, né? O leite está caro, R$106. A latinha toda hora acaba, irmão. Eu já estava pensando, falar, irmão, me socorre. Fran, me ajuda. Quem pode dar uma oferta para comprar o leite? Tá doido, irmão? Pensa direitinho se tu quer ter filho ou não. Eu não sei vocês, mas quando meu filho ficou doente, eu fiquei apavorado. Orei, mas mesmo orando, fiquei muito agitado, preocupado. Agora eu estou pensando Davi. Porque a Bíblia diz que o menino ficou muito mal. A Bíblia usa uma expressão e diz assim, olha só, o filho... então o Senhor fez com que o filho de Davi... Gente, não foi o diabo não, foi o Senhor quem fez com que o filho ficasse muito doente. Quer deixar alguém preocupado? Toca no filho. Se tocar em você próprio, o teu pensamento é, não, eu pequei, Senhor, pode arrebentar, o couro está grosso, pode arrebentar, Senhor. Mas toca no teu filho para tu ver. Já pensou, Lu? Sim ou não? A Lu já falou, não penso não, pastor, não penso não. Gente, pode tocar em quem quiser, mas tocou no filho, já era. A Cris, tadinha. Quando o Wendel ficava doente, eu me lembro do Wendel criança, bem pequenininho, a Cris começava a chorar e ela ficava paralisada. Meu filho. Calma, Cris, o menino só está com febre. Ai, meu filho. Ele de vez em quando tinha convulsão, né, Cris, quando ficava com febre. E ela ficava tensa. Gente, o tempo virou, choveu, era a forma de Deus tocar na Cris. Até hoje, né? Viu, Sofia? Fica ligada. Escute bem. Eu lembro que minha mãe nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Ela conta isso, ela e meu pai. Aí a Cris era pequenininha, sabe o que aconteceu? A Cris teve, sabe o quê? Meningite. Parece que o médico disse alguma coisa nesse sentido. Ela está com uns dias, paralisia, né? Paralisia infantil, né? Parou de andar, teve paralisia infantil. O médico falou, sua filha está com os dias contados. O que é verdade? Minha mãe ficou tensa, meu pai ficou tenso. Eles começaram a chorar e saíram de dentro do hospital com a Cris e foram, sabe para onde? Para a igreja. Entraram na igreja. Meu pai e minha mãe contam que a igreja estava lotada. O profeta estava pregando e de repente olha para minha mãe e para o meu pai e diz assim, ei, casal, vem cá. Quando o casal vem, que chega na frente, o profeta vira e diz assim, ela não vai morrer.
ela vai viver. E aí a Cris desceu do colo do meu pai, estava com paralisia, não andava. A Cris começou a subir no altar, correr, andar no altar. E o profeta disse, ela não vai morrer. Ela vai viver para a glória de Deus. Gente, se fosse alguém conhecido falando para o meu pai e para minha mãe, show de bola. Era Brasil vencendo a Alemanha. Mas o milagre é a Alemanha vencer o Brasil de 7-1. O milagre é você ver teu filho doente com a sentença de morte por quem deveria curar e falar, não tem jeito, vai ficar ruim. E ela entrar na igreja, criancinha, pequenininha, e correr. Então vou te falar uma coisa, quando você vê seu filho correndo aqui dentro, se alegre no Senhor. Quando você vê seu filho entrando na igreja e correndo, subindo no altar, descendo, não fique triste não, fique feliz. É óbvio que eu não estou dizendo de fazer bagunça, tá, gente? Me entenda. Me entenda. Estou falando de você se alegrar por ver. Eu fico feliz quando meu filho sobe aqui com as crianças. Quando ele louva, quando ele desce, acaba o culto, as crianças ficam tudo felizes aqui correndo aqui, ó. Eu não fico triste, eu fico feliz. Sabe por quê? Porque eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo no meio delas. Quer tocar numa pessoa, toca no filho. E Deus sabe como fazer isso. A Bíblia diz que Davi se deitou no chão, parou de comer. E ele ficou numa situação tão complicada que os empregados tentavam dar algo para ele comer, ele não queria comer. Agora a situação fica mais grave, porque a criança morre. A Bíblia diz que quando a criança morre, os empregados têm medo de falar com Davi, de dar a notícia para o rei de que o filho dele morreu. Olha o que diz a palavra. Então os funcionários do palácio, no versículo 17, leia comigo no 17. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. E eles disseram, enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Ele estava amuado no canto. Como vamos fazer a ele que a criança agora morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Tem gente que quando sabe a notícia de que os filhos estão perdidos, comete até suicídio. Tem gente que fica com a vida arrasada quando toma conhecimento do que os filhos estão fazendo. Verso 19. Quando Davi viu os oficiais cochichando um com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou, a criança morreu? Morreu, responderam eles. Eles achavam que Davi ia cometer suicídio. Algo terrível poderia acontecer. Mas o verso 20 diz assim, então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu. O que lhe foi servido? Aí seus oficiais disseram, nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu, mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Verso 22, Davi disse, sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Que nível de maturidade! Escute, tem pessoas que ficam viúvas
E a gente vai conversar, fala: oi irmã, paz do Senhor. Tem uma irmã que ficou viúva. Aí eu: paz do Senhor, irmã. Ela: paz do Senhor. E aí, irmã, o que está vendo? Você está triste? É que meu marido morreu. Seu marido morreu? Seu marido morreu quando? Deve ter 10 anos. Você está triste desse jeito há 10 anos? Está gemendo nessa viuvez há 10 anos? Mano, você não se curou dessa morte? Desse luto, dessa viuvez? Tem gente que nutre o ambiente de luto. Eu tinha um sonho, irmão. Qual era o teu sonho? Meu sonho era ser médico. Mas não conseguiu ser médico. Você é o quê? Eu sou motorista. E tu até hoje está triste por causa disso? Desde a infância. Eu fui fazer uma prova, um concurso público e não passei. Mas quando foi isso? Há 7 anos atrás. Mano, tu ainda está lembrando disso? Ei! Davi nos ensina uma lição, isso chama-se maturidade. Até quando você vai ficar reclamando da desventura daquele namorado que foi embora? Até quando você vai ficar reclamando daquela derrota que sofreu? Da casa que estava pagando e não conseguiu pagar, veio a financeira e tomou, daquele carro que a financeira tomou. Até quando você vai ficar se lembrando dessas coisas? Em nome de Jesus, levanta e ergue-te. Até quando nós vamos ficar sofrendo? Nós queríamos tanto uma igreja maior. Não, mano, é essa aqui que Deus nos deu. Se alegre com ela. Eu queria tanto casar com Brad Pitt, mas casou com Alexandre o Príncipe. Te contenta com o príncipe. Eu pensava que ia casar com Brad Pitt, mas casou com Fran. Aleluia, dá glória, irmã. É o melhor de Deus para você. Aleluia. O Geovassi: puxa, eu queria ser jogador de futebol, mas não foi. É um excelente mecânico. Glorifica a Deus, irmão. Para de lamentar pelo o que não conquistou, o que não viveu. Enquanto você olhar para o que falta, você não consegue ver o que você já conquistou. Aonde você já chegou. Tire. A Bíblia diz que nós temos que estar contentes em todas as coisas. A medida do contentamento é a vontade de Deus. Alegra-te. Eu queria ter uma família assim, uma família assada. Não, mano. Deus te deu essa família, ama ela. Essa é a tua família. Mas tem muitos problemas, pastor. Glória a Deus pelos problemas, porque é a família que Deus te deu para você aprender a amar e crescer junto com eles. Eu queria tanto ter uma Ferrari. Mas, cara, tu tem um Logan. Fica feliz com o Logan. O Palio 96. 2002. 2008. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria o Corolla, mas eu tenho um Palio. Fica feliz, porque foi o que Deus te deu, mano. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor é o que nos enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Irmãos, eu fico muito feliz com o que Jesus está fazendo na nossa vida. Eu fico muito feliz com o que Ele está fazendo na nossa vida. O Davi nos ensina uma lição preciosa. O Davi nos ensina uma lição preciosa. Enquanto o filho estava vivo, doente, Deus podia operar, ele ficou de luto. A Bíblia diz que ele não ria. Porque os funcionários chegavam, eles falavam, Davi não respondia. Não comia e ficou com a cara no chão, no pó, entristecido durante todo aquele tempo.
Mas ele nos ensina uma lição. Ele disse: enquanto o menino estava vivo, pode ser que Deus tivesse misericórdia de mim. E isso tem base bíblica. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus pode usar de compaixão e mudar a sorte. Mas se assim ele não fez, agora levanta-te, ergue-te e continua a caminhada, porque longa é a tua jornada. Tem muita gente precisando de você. Até quando tu vai ficar se lamentando? Nossa, eu queria ter o cabelo loiro, mas é preto. Fica feliz com o teu cabelo preto. Ah, eu queria ser magrinho, mas eu sou gordinho. Não sei por que a Cris olhou para mim e riu. Fica feliz que você é fofinho, é fofinha. Quem disse que padrão de beleza é ser magrinho, magrinha? Seja feliz do jeito que você é. Cabelo encaracolado, glória a Deus. Tem cabelo liso, glória a Deus. Até quando a gente não tem dente, Deus é bom, né? Deus dá a dentadura, né? Fica feliz, irmão. Tem gente que não tem condições de pôr a dentadura. E o pior que eu estou falando é sério. Fica feliz, irmão. Gente, contentai-vos, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que lição Davi me ensina? Que lição Davi me ensina nesse texto? E aí a Bíblia diz que quando ele está consolado, ele se levanta, toma um banho, penteia o cabelo, e os funcionários não entendem nada, nada. A Bíblia diz que os funcionários do palácio não entenderam nada. Sabe por quê? Tem um mistério aqui. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Tem coisas que as pessoas olham para você e dizem: cara, eu não estou entendendo nada. Esse barrigudinho faz um movimento, os irmãos juntam, vai lá levar a quentinha, a glória de Deus desce lá na boca da favela, gente é salvo, e o barrigudinho fica feliz da vida. Não dá para entender. Não dá para entender. Eu não compreendo como isso é possível. Estava o Felipe triste de luto. Oh, Pai, ó céus, eu estou sozinho, Jeová. Tem gente que está no Salmo 40, né? Esperei confiantemente no Senhor. O Felipe já estava no 70. Apressa-te, Senhor, em responder-me. Aí um dia ele vem no culto aqui. Passa Pocahontas perto dele, ele olha. Jeová dos crentes. Ô Pai, eu vou congregar contigo, Pai. Pai. Ô Pai. Oh, Jeová. Mamãe, ora por mim, mamãe. Mamãe, o que está acontecendo, mamãe? Mistério. E o Felipe volta ao Merinda a sorrir. E o Felipe volta a sorrir. Menos rabugento, menos chato. Passou até a trabalhar mais. Outro dia eu liguei, pedi o lanche, chegou rapidinho. Sempre demorou. Chegou rapidinho. Para não desagradar o pastor, viu? É assim que Deus faz, irmãos. Mano, tira o olhar daquilo que não aconteceu. Tira o olhar daquilo que não deu certo. Para de olhar para aquela situação que foi prova na tua vida. Ah, eu estou morando num lugar. Eu fui na casa do príncipe esses dias, tirei umas 10 barricadas. E estou indo. Eu e Nilo.
Não reclama. A gente ainda teve a oportunidade de falar de Jesus para um camarada lá. O cara olhou para mim e falou bem assim: mano, que alegria de te ver aqui. E eu quase que eu falei, eu não. Porque o cara estava com radinho, o cara estava com arma, o cara estava de moto. Ele foi, me abraçou, e quando me abraçou, eu disse assim: que orgulho de ver o homem que você se tornou. Eu falei, eu não posso dizer o mesmo, mas eu estou feliz em te ver. Falei, cara, a gente tem uma igreja aqui na esquina, mano, porque tu tá nessa vida. Vai lá visitar. Ele disse, eu vou lá, fica tranquilo, eu vou lá. Falei, vai logo. Falei, teu irmão, cadê teu irmão? Tá onde? Eu lembro que a gente jogava bola, cadê ele? Onde ele tá? Mataram ele. Falei, mano, tu tá aqui ainda? Sai dessa vida porque vão te matar também. Mas fato é que você não reclama porque tem a barricada, não. Ora para Deus operar naquelas vidas e convertê-los, mas mais do que isso, tem gente que não tem casa. Vocês têm casa. A gente fica triste, fica, mas vai ficar de luto por isso? Não! Continue vivendo. Continue amando o Senhor, continue pregando o Evangelho, continue aproveitando a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Elas passam. A vida é dividida em 3 grandes ciclos, de 0 a 25 anos, de 25 a 50 anos e de 50 a 75 no máximo. E a Bíblia diz que o que passar disso é canseira e enfado. Pelo IBGE, até 75 anos. Se você ficar muito tempo reclamando, tu para de viver. Dos 0 aos 25 você vai se preparando. Dos 25 aos 50 tu trabalha em grande intensidade, né? Conquista, compra carro, compra moto, compra casa, viaja, conhece outros lugares. E aí tu tem que aproveitar. Goza da mulher amada, aproveita a vida, porque ela vai passar. Se dos 0 aos 50 tu se preparou, dos 50 aos 75 tu vai se preparando para o check-out. Começa a tomar mais remédio. Almerinda, ô Jesus. Cabelo cai, ó. É sério. Toma remédio para pressão, diabetes. Dá problema no joelho, né, Catar? As dobradiças começam a ficar com problema. Hã? Aqui, irmãos, a gente começa a enxergar mal, hein? Ouvir mal. Oi! Outro dia o Fran tava, Miriam, aquela música, Miriam, hein? A música, Miriam, a gente ensaiou, hein? É sério. Aparecida, outro dia eu estava me arrumando para vir para o culto. Aparecida chega cedinho, é uma bênção. Mas eu vou confessar um pecado aqui, tá? Aí eu fiquei olhando a Aparecida, eu fiquei, caramba, que alegria, né? A velhinha do meu jardim tá chegando cedo para o culto. O culto começa às 5 da tarde no domingo. Às 4 ela tá chegando aqui. Só que eu fiquei observando, ela vinha assim, ó. Se botar ela para cuidar de 2 tartarugas, uma foge, a outra ela pega no meio do caminho. Mas é uma bênção. Na força dela, na condição dela, com o que ela tem, ela está se entregando, se doando para servir o Senhor. E aí, quando acaba o culto, a gente tem uma cantina maravilhosa para gerar comunhão entre os irmãos. Que ela chegou cedo, preparou, estava ali, né, irmã Angélica? Eu fico louvando a Deus pelas velhinhas. Eu estou vendo aqui a velhinha da Miriam, tão bonitinha, né? Estava com batonzinho. A sogra do Fran, que velhinha bonitinha. Traz ela para plantar aí no nosso jardim, Miriam. Não deixa ela ficar de fora, não. Quantos anos, varou? 73? Pelo IBGE ela só tem mais 2 anos. Aproveita, varoa. Mas olha, o IBGE pode estar errado em relação a ela. Ela pode ir até os 100, né? Né, varoa?
Caramba, é sério, Miriam? O Fran deve ter uns 89, né? A minha também é longínqua, vai até os 48. Na África, o pessoal tem a média de vida de 40 a 45 anos. Muito sofrida a vida deles. Irmãos, aproveita a tua vida. Príncipe, tu vai até os 75, mano. Aproveita, anda de mão dada com a Lu. Anda com as crianças aí, ó. Bota aqui, ó, na carcunda. Ontem meu filho virou para mim, eu estava cansado, gente, cansado. Sentado na cama, pedindo misericórdia a Deus. Meu filho Davi chegou cheio de vigor. Pai, me carrega na carcunda. Eu olhei para ele, sério, filho? Sério, me carrega na carcunda. Eu, vai, monta aí. Aí ele montou, a gente foi até o berço do Caleb, olhou, mexeu com o Caleb, voltei, tirei ele na cama de novo. Quando ele saiu, irmão, parecia que eu tinha pegado uma tonelada, a coluna chegar a fazer um S, aí eu saí assim, ó. Aí ele, de novo, pai, de novo. Eu falei, não, agora não, deixa para amanhã, filho. Deixa para amanhã, já abusou hoje. Cavalinho já não aguenta mais hoje, cavalinho vai dormir. Psiu. Aproveita a vida. Daqui a pouco, tudo que vai restar é só lembrança desse dia aqui, Fran. A gente vai lembrar, caraca, era uma bênção. Lembra da Almerinda? Pô, a Almerinda fazia oração, era uma bênção. Já está preparando, né? Amém. Boa. Viu, Sofia? A gente já tem um novo Aloysio e a nova Almerinda. Tá ligado, né? Caramba, lembra do Geovaci? Geovaci ficava sentadinho lá atrás. Outro dia eu estava conversando com o Geovaci. E aí, Geovaci, como você está? Pastor, a mão está cerrada aqui, o joelho já não vai aqui, o pé está meio torto assim. Eu falei, varão, fica firme. Fica firme que daqui a pouco Jeová canta a tua pedra. Gente, mas não é verdade. A vida é um mistério que está nas mãos de Deus. A gente só tem que aproveitar esse tempo. A vida é uma grande peça num teatro em que a qualquer momento as cortinas se fecham e tudo vira lembrança. Outro dia eu estava com meu amigo Aloysio aqui, a gente sentado aqui no altar, conversando e rindo. Hoje meu amigo está na glória. Em breve a gente vai estar junto. A Kênia, lá em Portugal, teve um sonho. No sonho dela, quando a gente acabava de fazer a obra aqui, eu e Edson morríamos. Eu e Edson. Eu falei, Kênia, a gente vai fazer a obra toda, mas vamos deixar um tijolo faltando. Por favor, não embolse nem coloque tijolo aqui. Dá uma olhadinha ali atrás que tem um buraco ali, ó. Aquele buraco, por favor, ninguém feche. Lembra, gente? A gente vinha para o culto, Orlando vinha cheio de alegria, trazia balinha para todo mundo. Qual era o ministério do Orlando? Da balinha. Eu brinco com ele e falo, Orlando, teu ministério é da balinha, para a gente tirar o bafão. Você já viu que ele dá balinha para todo mundo? Ô, glória, quando ele te der balinha, receba. Amém. Amém. Irmãos, a vinda de Cristo está próxima. Fica pronto. Lembra? O segredo é a preparação, é o processo de preparação. Quem foge do processo nunca vai estar preparado. Você pode ter sido derrotado como a Alemanha, mas ergue-te. Olha onde você está errando, olha onde você está falhando e se prepare. Se levante como Davi. Não fica prostrado sempre, não. Para de lembrar daquilo que te entristeceu um dia, aquilo que foi motivo de luto. Lembra, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Paulo disse, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Amém? Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade
derramar sua família em Xerém.